meus capetinhas? Mal eu espero. Brincadeira. Espero que todos estejam bem. Hoje, o meu mundo sobrenatural vai trazer para vocês nas profundezas um assunto sobre tipos de espíritos. Vamos explicar para vocês locais e jeitos em que os espíritos trabalham. Bom, vamos ao assunto. O número 1 é o obsessor caseiro. Descrição: é uma alma desencarnada que em vida tinha muito apego a um certo lugar e escolheu continuar vagando por lá. Na maioria das vezes, é um espírito solitário que continua perdido e por isso continua morando no local. Como qualquer obsessor, é um ser desequilibrado e desajustado. Porém, normalmente não tem más intenções. E o comportamento dele? Raramente tenta fazer mal às pessoas, mas, muitas vezes, tem a intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com direito a morar no local. Em segundo lugar, o obsessor por atração. Descrição: este espírito normalmente é atraído por afinidade. Quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidade às mesmas energias negativas como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância, e uma série de outros fatores. Ele também não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas. E o comportamento dele? Esse espírito tem como objetivo se alimentar ao máximo das energias que ele gosta. Normalmente, não gosta de causar nenhum mal ao ser obsediado, pelo contrário. Muitas vezes ele acaba até protegendo, pois é a sua fonte de prazeres. Número 3. Esse é mais bonitinho. O obsessor por amor. Descrição: este é um espírito que desencarnou e escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de alguém que ele amava desesperadamente. Normalmente, é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante ou um ex-familiar muito próximo. Além disso, ele normalmente não tem consciência de sua morte. Na maioria das vezes, ele está indignado, revoltado ou inconformado, principalmente por não ter mais a convivência com aquela pessoa. Comportamento: este obsessor não tem a mínima intenção de fazer mal à pessoa. No entanto, as suas potentes energias negativas acabam fazendo muito mal a quem ele ama. Bom, agora quem vai continuar com isso é a Senhora das Trevas. Olá, meus queridinhos. Bom, vamos continuar. 4. Obsessor escravo. Descrição: infelizmente é comum um espírito ficar traumatizado e confuso com sua morte e continuar a vagar como se fosse um zumbi. Por mais triste que seja, existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos. Por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados, seja para fazer o bem ou o mal. Comportamento: são espíritos que não têm um padrão de comportamento, pois as ordens de quem os comanda podem ser extremamente variadas. Infelizmente, é difícil esse tipo de espírito se libertar por si só, e por isso acaba precisando de ajuda do mundo espiritual. 5. Obsessor autônomo. Descrição: alguns espíritos que eram muito apegados aos prazeres materiais
quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Eles vivem em bordéis, bares, pontos de uso de drogas ou qualquer outro local no qual consegue se alimentar dessas energias. Muitas vezes, por vontade própria, fazem favores para pessoas encarnadas em troca dessas energias. Comportamento. Estes espíritos não têm intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos de seus desejos, acabam fazendo qualquer coisa para conseguirem satisfação. 6. Obsessor enviado. Descrição. Esses espíritos acreditam fielmente que têm a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. Normalmente são espertos, súteis, inteligentes e, em alguns casos, são até refinados espiritualmente. Alguns deles possuem conhecimento e habilidades que às vezes são até superiores do que as de suas vítimas encarnadas. Comportamento. Seus objetivos são destruir os frutos do bem e assim implantar os seus conceitos deturbados e negativos. Eles sempre atuam em suas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. 7. Obsessor vingativo. Descrição. Este é um caso mais raro de obsessão, porém um dos piores, pois os motivos desse obsessor são firmemente enraizados no passado. Normalmente, nossa memória é limitada ao que está registrado ao nosso cérebro físico, ou seja, não lembramos dos acontecimentos antes de encarnarmos. Já este obsessor tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Ele ainda sente na própria pele aquelas dores profundas. Comportamento. Ele se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsediado. Por ter essas memórias negativas, é movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Bom, é isso aí, meus queridinhos. Gostaram do vídeo? Então deixe o seu like. E se não, a gente pode mandar um deles para vocês.